pouco sobre sua história. Como você se tornou mãe solo? Ok. Nenhuma mulher, pelo menos a maioria, né? Uma grande maioria, escolhe ser mãe solo. Uma grande maioria se torna mãe solo devido às circunstâncias que a vida nos apresenta. No meu caso, eu me tornei mãe solo quando me divorciei, depois do meu primeiro casamento, onde eu tive uma filha. Quando esta filha estava com 7 anos de idade, decidi, né, me dar uma segunda oportunidade de ter um segundo casamento, onde nasceram 2 filhas. E mais, depois de 12 anos de casada, acabou vindo o divórcio pela segunda vez. Então, eu passei a ser mãe solo de fato desde aí. E sempre lutei para criar as minhas filhas da melhor forma possível. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao se tornar mãe solo? Respondendo a tua pergunta, o medo. Eu sempre tive medo de não conseguir suprir a ausência que um pai faz na vida de uma criança, de um adolescente. Mas eu, por ser filha de uma mãe solo, eu me guiei muito pelo exemplo da minha mãe, que soube ser mãe e pai dos seus 7 filhos. E de uma coisa eu tinha certeza, apesar do medo, eu tinha a plena consciência que eu tinha que ser forte. Forte e lutar contra os obstáculos, os sacrifícios, que foram muitos. Mas o medo. Eu tive muito medo de não conseguir suprir a ausência, o papel de um pai na vida das minhas filhas, tanto quando criança quanto adolescente. Como você equilibra as responsabilidades de filhos, trabalhos e vida pessoal? Realmente é muito difícil essa parte de conciliar, né, a vida pessoal, a responsabilidade com os filhos e o trabalho, a vida profissional. Eu sou policial militar, então para mim sempre foi muito difícil. Eu tinha que fazer um verdadeiro malabarismo para conciliar minha vida profissional. Então eu sempre contei com a ajuda de pessoas que foram anjos, né? Teve algumas que foram experiências difíceis, mas eu sempre tive pessoas que foram anjos, que cuidavam das minhas filhas, né? Geralmente as babás, as pessoas que ficavam com as minhas filhas para que eu pudesse trabalhar nessa rotina de plantão, onde eu tinha que passar o dia inteiro, a noite toda fora de casa. E então a vida profissional eu sempre contei com a ajuda de outras pessoas, da minha mãe, às vezes de alguma irmã que ficavam com as minhas filhas. E a vida pessoal é mais complicada ainda, porque por ter filhas mulheres eu sempre tive esse cuidado de me relacionar, né? E depois de alguns erros que eu tive de me envolver com pessoas erradas, eu fiquei ainda com mais medo ainda e tive um cuidado muito maior de selecionar as pessoas que vinham para minha vida. Mas de uma coisa é certa, a gente como mãe, como pai, a gente ama os nossos filhos dobrado. Então eu sempre fiz de tudo para tentar compensar a minha ausência devido ao meu trabalho e sempre fiz de tudo para ter cuidado nas escolhas das pessoas que vinham para minha vida. Quais são os aspectos mais gratificantes de ser mãe solo? Os aspectos mais importantes de ser mãe solo é a gratificação. A gratificação ao ver cada dificuldade superada, cada obstáculo vencido, ver o crescimento dos filhos, os adultos que eles se tornaram, e saber que foi absorvido o máximo de ensinamentos que eu pude passar para minhas filhas e ver esses ensinamentos nelas, saber que elas se tornaram mulheres lindas, fortes, de caráter, ver que cada coisa que eu abdiquei, cada sacrifício feito, tive os méritos retornados, né, através das conquistas e do sucesso delas. Como você cuida da sua saúde física e mental enquanto equilibra tanta responsabilidade? Equilibrar a saúde física e mental quando se é mãe solo é um malabarismo. Porque, por ser mãe solo, a gente acaba trabalhando duplamente, né? Para justamente não faltar nada para os filhos. E muitas das vezes, na questão de saúde, eu sempre priorizei a saúde das minhas filhas. Eu sempre, muitas das vezes, deixei de cuidar de mim para cuidar, para ter uma condição de ter como estar pronta, né? Para atender minhas filhas diante de uma situação de doença. Já em relação à questão mental, eu sempre me considerei equilibrada. E em alguns momentos, é claro, que eu tive meus picos de estresse, de impaciência, como ser humana que sou. Mas eu sempre lutei diariamente para ter um autocontrole, tentar resolver as situações
de forma com diálogo. Hoje, com a maturidade, eu não faria coisas que eu fiz no passado, né? Ser impaciente. E em alguns momentos eu confesso que o meu estresse era muito levado pelo desentendimento com o marido, com o esposo, né? Eu acabava refletindo às vezes no tratamento com as minhas filhas. E só que logo em seguida eu sempre procurei trabalhar minha mente para não errar mais, me controlar mais. E hoje, com a minha maturidade, eu vejo que eu consegui nessa questão mentalmente. Por exemplo, eu tinha tudo para me ter entrado num quadro de depressão, como na verdade eu entrei num quadro de depressão, principalmente depressão pós-parto. Mas eu sempre tive muita força, muita fé, muita espiritualidade dentro de mim. Não falo de religião, eu falo de fé em Deus, de que tudo vai dar certo. Eu sempre procurei ver o lado bom das coisas. E isso eu sempre busquei refletir na criação das minhas filhas, buscando me superar, não cometer os mesmos erros e ser uma mãe melhor. O que você faria de diferente se pudesse voltar no tempo? Eu, como ser humano, eu não costumo me arrepender das coisas que faço. Mas em relação à criação das minhas filhas, em relação a algumas atitudes como mãe solo, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu faria diferente, né? Faria diferente. Começando pela questão, eu creio que eu deveria ter sido bem mais presente na vida delas, né? Se eu pudesse, que muitas das vezes não dependia de mim, mas se eu pudesse, eu gostaria de estar bem mais presente na vida delas. A questão do diálogo, teve momentos assim que eu creio que eu poderia ter dialogado. Mas assim, eu creio que o ser humano ele é digno de erros e acertos. Não tem como a gente voltar ao passado, mas tem como você aprender justamente com esses erros e sempre buscar se tornar uma pessoa melhor para não cometê-los. Eu não me considero, eu não me considero que eu tenha tido sucesso. Apesar de que quem tá de fora, quem vê, sempre me dá parabéns pelas filhas maravilhosas que eu tenho. A minha filha menor, minha caçula, tem 20 anos. Mas, apesar das pessoas que estão de fora dizerem que eu tive muito sucesso com as minhas filhas, eu, como pessoa, ainda acho que eu poderia ter feito muito mais. Que eu poderia ter me doado muito mais. Eu creio que se eu pudesse voltar, eu me doaria muito mais. Eu faria muito mais por elas. E vou fazer. Quando vida Deus me der, eu vou sempre buscar para ser o porto seguro das minhas filhas. Em todos os momentos que elas precisarem. Que conselhos você daria para outras mães solo? Um conselho. Se eu pudesse dar um conselho para as mulheres que estão passando por essa situação de ser mãe solo, eu diria que não percam a fé. Busque sempre ter positividade na vida de vocês, por mais difícil que a situação apareça, por mais difícil que as dificuldades estejam acontecendo, mas sempre busquem ver o lado positivo. Manter a calma e amar, acima de tudo, amar os filhos verdadeiramente. Porque afinal não deixa de ser um amor dobrado, né? É o amor de mãe multiplicado, somado, né? Substituindo o amor de um pai. Então, ame seus filhos, acreditem nos seus filhos, passem tudo de boas qualidades, de caráter, prepare os filhos de vocês para o mundo, para que eles possam saber sobreviver diante desse mundo com tanto coisa ruim, mas também com tanta coisa boa, né? Porque nem tudo na vida é ruim, tem muitas coisas boas no mundo. Então ensinem os filhos criem os filhos para o mundo, na verdade. Porque a gente tem mania de criar os filhos para nós. Né? A gente cria os filhos pensando que eles serão nossos, mas na verdade os filhos eles são do mundo. Então preparem os filhos de vocês para o mundo, de forma que na tua ausência o teu filho vai saber, o teu filho, tua filha vai saber ter o discernimento de fazer as escolhas certas. Porque muitos caminhos se estenderão, assim como se estenderam nas nossas vidas. Né? Eu sou filha de mãe solo e a minha mãe sempre nos disse o caminho, tu tem dois caminhos, esse aqui vai te levar para o caminho certo, esse daqui vai te levar para o caminho errado. E na vida da gente tudo tem consequências. O caminho que você escolher é o caminho que você vai receber as consequências das suas escolhas. Então crie seus filhos
com clareza, diga o que é certo, o que é errado, o que acontece, o que deixa de acontecer, para que eles possam ter esse discernimento de, diante das ciladas da vida, eles saberem escolher os caminhos certos. Porque eu sempre senti muita ausência do meu pai. Sempre senti a ausência do meu pai. Mas foi uma ausência suportável. Não foi uma ausência cheia de traumas. Não, foi uma ausência sofrida, mas suportei porque eu tive uma mãe que nunca deixou faltar nada. Nem o material, nem a firmeza, quando ela tinha que ser firme. Que bastava um olhar dela, a gente já sabia que não podia fazer. Né? E sou cria daquela época em que a gente, olha, pegava umas cinturada, umas sandalinha havaiana nas pernas. Mas nem por isso eu deixei de amar a minha mãe. Você tem que ser mãe, pai, mas acima de tudo, você tem que ser a melhor amiga do seu filho e da sua filha. Eu acho que é isso.